Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma sala secreta aqui da Escola de Motelaria. E hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante que preocupa alguns empresários, né? E outros também preocupa, mas também não sabem nem por onde começar. E eu, alguns meses atrás, fui procurado por uma empresa, que é a Hotel Privacy, que é especialista na LGPD, e a gente resolveu realmente abordar esse conteúdo e trazer aqui os pontos, né? Por que que isso importa, como que isso pode impactar o nosso setor. É um tema sensível, né? Por isso que a gente está falando aqui nesse link fechado. E isso vocês vão poder também depois assistir na Escola de Motelaria. E depois eu vou dar também uma novidade muito interessante em relação a isso. Sem mais delongas, né, para a gente começar a falar do tema, eu queria que a Adriano, a Neuza, né, pudesse contar rapidinho, né, qual é que é a relação da Hotel Privacy e como é que surgiu a empresa e o principal direcionamento hoje em relação à LGPD. Boa noite. Boa noite, Márcia. Você fala essa parte? Acho que a Márcia também é. Bom, apresenta aí a gente dá continuidade. Perfeito. Eu vou fazer essa parte agora de apresentações. Primeiro, obrigada pelo convite, Vinícius. É um grande prazer para nós da Hotel Privacy estar aqui com você e com toda essa tua turma aqui. É uma grande alegria, realmente. E parabéns pela preocupação, né, de trazer esse assunto para o teu segmento, tá? A Hotel Privacy, ela é uma marca do grupo BePrivacy. O grupo BePrivacy ele já existe desde 2016, trabalhando com privacidade de dados, proteção de dados, e a partir daí nós começamos a criar várias marcas segmentadas, e uma delas é a Hotel Privacy. Nós trabalhamos 100% focado no segmento hoteleiro e no segmento também da motelaria. Por quê? Porque nós conhecemos a dor, né, do segmento de vocês, que é um segmento muito específico. Então, hoje, dentro da sociedade da Hotel Privacy, sou eu, Pedro Pinheiro, Adriana e a Neuza, que estarão aqui para trazer as informações para vocês sobre a LGPD. E qualquer dúvida também estamos à disposição. Perfeito. 2016, então, um bom tempo já, né, gente? Já. 8 anos, né? Existia a LGPD no Brasil, né? Muito antes da gente falar sobre isso. Então, boa noite, pessoal. Obrigada aí pela presença de vocês. Eu sei que numa começo de semana esse horário, Vinícius, vocês são campeões aqui, de estarem aqui, todos aqui, de segunda-feira. Só não ganha para uma sexta-feira esse horário, que eu acho que daí você não faz, né? Que começo de semana esse horário já começar assim, mas obrigada, pessoal, pela presença aí. Eu vou me apresentar, eu sou advogada, especialista em privacidade e proteção de dados. A gente eu trabalho junto com a Neuza, com o Pedro e com a Márcia. E o nosso foco é no ramo da hotelaria. Na verdade, a minha prática, a minha experiência profissional é no ramo da hotelaria, então eu sei bastante do ponto de vista das dores da hotelaria em geral, e lógico que a hotelaria tem as suas especificidades por conta do tipo de negócio que é o de vocês. A nossa ideia aqui é realmente fazer um bate-papo. A gente conversou com o Vinícius, a gente não trouxe, eu não vou ficar apresentando para vocês conceitos densos da legislação, essa não é a nossa ideia aqui. A nossa ideia aqui é explicar para vocês o que é essa lei, por que ela é importante para vocês, no ramo de vocês, e se a gente sair daqui hoje e eu tiver colocado, eu e a Neuza, que é a Márcia e o Pedro, a gente tiver colocado em vocês uma pulguinha atrás da orelha de pensar, nossa, eu realmente preciso me preocupar com relação à privacidade e proteção de dados dos meus clientes, dos meus colaboradores, fornecedores e prestadores de serviço. Se eu colocar só esse pontinho de interrogação aí na cabeça de vocês, eu já estou bem satisfeita. Começando, então, do começo, o que é a LGPD? Eu não sei se todos vocês aqui já ouviram falar dessa legislação, é uma legislação que está em vigor já há 4 anos, né? E ela tem
ela fala sobre a privacidade e proteção de dados das pessoas físicas em geral, de todo mundo, todos nós, inclusive, né? Somos pessoas, não trata da privacidade da empresa, da pessoa jurídica. Então, toda empresa que lida com dados pessoais precisa estar adequada a essa legislação, né? Precisa se adequar a essa legislação. Inclusive os motéis, porque tratam dados pessoais não só dos seus clientes, que são muitos, porque a rotatividade é bem grande, mas também dos seus colaboradores. Então, tem esses dois olhares que a gente precisa ver, o olhar do cliente e o olhar ali dos colaboradores. Então, essa legislação ela veio para proteger, nos proteger. E eu me coloco nisso porque somos todos nós titulares de dados aqui, né? Todos nós, pessoas físicas titulares de dados. Eu gosto muito de fazer um paralelo, para quem nunca ouviu falar disso, para ter um pouquinho mais de tornar isso um pouco mais concreto para o nosso dia a dia, com o Código de Defesa do Consumidor. Né? Hoje em dia, é muito difícil a gente encontrar alguém, por qualquer nível de escolaridade que a pessoa tem, que ela não saiba. Se ela comprou alguma coisa com defeito, ela pode reclamar. Com a privacidade de dados, a gente imagina que isso vai acontecer, a gente ainda está engatinhando na cultura da privacidade de dados no país, diferente da Europa, que já está um pouco mais na frente do que a gente aqui. A gente acha que, com toda certeza aqui no Brasil, essa cultura da privacidade de dados, ela está crescendo e vai crescer muito mais rápido do que aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor e com as leis de consumidor protecionistas, exatamente porque a gente vive num mundo completamente digitalizado, com umas informações muito mais rápidas. Por que eu faço esse paralelo? Porque do mesmo jeito que as empresas lá atrás tiveram que se adequar a essa nova legislação do consumidor, na época, que protegia muito o consumo, as empresas hoje precisam se adequar à legislação da privacidade, que protege o titular de dados, que no caso de vocês são, em grande maioria, o olhar aí é para os clientes de vocês. Então, isso impacta no quê? Mas agora eu vou travar minha operação, eu vou burocratizar, eu vou tornar o processo lento, de forma alguma. É muito pelo contrário. É continuar fazendo o que vocês fazem no dia a dia, captando as informações, coletando os dados pessoais dos clientes ali na recepção, inserindo em algum sistema de vocês, mas de uma forma adequada, de acordo com a legislação, da forma com que a legislação determina que isso seja feito. Porque ela não veio proibir, ela só veio regulamentar como isso deve ser feito. E quando a gente entra num motel para fazer esse tipo de projeto de adequação, a gente olha por todos os departamentos. Então, a gente vai olhar não só a recepção, o RH, se tiver, mesmo que não tenha RH, que seja uma pessoa que faça a folha de pagamentos, ou que a folha de pagamentos seja terceirizada. Isso tudo precisa ser olhado de uma forma, do olhar da legislação da privacidade de dados, para conseguir adequar a operação de vocês a essa questão da privacidade. Os impactos disso, hoje, a gente vê no mercado uma movimentação, como eu disse, ainda, a gente está engatinhando ainda, a gente espera que a gente saia correndo daqui a pouco, né, com relação a essa cultura da proteção e privacidade de dados, mas o importante é que vocês tenham em mente que, protegendo a privacidade dos seus clientes e colaboradores, vocês têm uma grande vantagem de mercado, vocês eliminam os riscos de vocês, porque hoje a gente sabe que essas questões de vazamentos de dados, uso de dados de forma indevida, é algo que a gente vê na mídia diariamente, problemas com empresas grandes, empresas sérias, que investem, inclusive, em segurança da informação, mas que têm problemas de vazamentos de dados, enfim, de alguma coisa que pode manchar a imagem daquela empresa. Então, eu sempre coloco a gente, né, tem como isso, como além de implementar uma cultura, porque esse é o nosso papel primordial, implementar essa cultura de privacidade e proteção de dados, é trazer para vocês o quanto isso é importante sob o ponto de vista de empresário, né, sob o ponto de vista de minimizar os riscos, porque isso pode ser risco financeiro, risco para a imagem, que muitas vezes é muito pior do que um risco financeiro, do que uma multa que pode ser aplicada, do que um processo judicial que pode ser aplicado. Então, o nosso olhar é muito para conscientizar todo mundo, então por isso que a gente faz treinamentos com as equipes, porque não adianta a gente fazer uma política de privacidade linda que está lá no site de vocês, ou que está ali na porta da entrada do motel, enfim, não adianta a gente fazer isso bonitinho no papel, a gente sabe fazer muito bem feito, né? A gente vai fazer, né? A gente faz trabalhos ótimos se dentro de casa as pessoas que estão ali trabalhando, os colaboradores, a equipe de vocês e vocês
não tiverem no mesmo barco, não tiverem integrados essa cultura de privacidade de dados, não entenderem o quanto é importante quando eu pego um documento, o que eu faço com esse documento, se eu retenho esse documento, aonde ele fica, o quanto é importante que eu treine meus colaboradores para que eles façam o uso adequado dessa documentação que eles recebem, qual que é o software que eu uso para armazenar isso, por quanto tempo eu preciso armazenar. Então, assim, tudo isso é um olhar que a gente faz dentro desse que a gente chama de projeto de adequação, que tem várias etapas. Eu não sei se a Neuza quer falar, porque eu não paro de falar, né, Neuza? Se a Neuza quer falar mais alguma coisa, ou o Vinícius, você quer pontuar alguma coisa, fazer alguma... Vocês podem, inclusive, interromper, não sei se ele dá para eles interromperem. Essa é a habilidade, né? Dá, pode fazer pergunta, assim, até a gente já tem aqui uma pergunta. E pode fazer pelo chat, né? Pelo chat funciona bem. Eu achei bem interessante essa tua explanação inicial, Adriana, principalmente desses dois dados, né? A gente, quando olha, às vezes a LGPD fica pensando só no cliente, mas tem também essa questão do colaborador, né? Isso é uma coisa que eu acho que é um primeiro ponto de observação. E a segunda coisa ali que tu falou até mais agora no fim, principalmente nos motéis, né? A gente tem uma grande parte dos motéis localizados em cidades menores que não fazem essa exigência da documentação, né? Que é uma coisa ruim do meu ponto de vista, mas isso eu espero que isso mude em alguns anos, e vai mudar. Mas isso não é a conversa para agora. Mas a gente tem, por exemplo, em São Paulo, capital, a gente tem motel em Campinas, que lá sim a gente pega o documento, não retém o documento, isso era uma prática antiga que se fazia, até pela lei, né, proibido, né, de reter documento, mas hoje isso é registrado, tira uma foto e fica dentro do sistema, né, então tu vê como já tem aí um impacto direto nessa parte. Não só isso, né, mas também se daqui a pouco o cliente faz ali uma reserva pelo site, né, e tem os dados dele na hora de fazer uma reserva, também como é tratado isso. Alguém perguntou aqui, eu acho que o Pedro quer falar, eu acho, sobre isso. Só complementando, Vinícius, a informação que você falou, que é muito importante, né, dos dados, quando a gente tira cópias de documento, etc., mas um dado pessoal que muitas vezes, né, o empresário não se atenta a ele, são os dados de hábitos e comportamentos. Então, quando uma pessoa está frequentando um motel, por exemplo, eu registro ali a placa do veículo, ou registro que aquela pessoa esteve naquele dia, naquele horário, ou ele vai todas as sextas-feiras, todas as terças-feiras, na hora do almoço, ele está ali. Essa é uma informação extremamente sensível, porque ela pode expor essa pessoa a situações, né, ou vexatórias, ou infidelidade, etc., coisas que a gente sabe muito bem, né? E imagens de câmera, por exemplo, né? Também são dados de hábitos, dados de comportamentos, de coisas que acontecem ali naquele ambiente que precisam estar restritos e muito bem reservados. E às vezes a gente tem essas informações guardadas de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, informações que não vão servir absolutamente para nada hoje, mas vão nos expor a um risco, porque se a gente tiver dados de muitas pessoas ali, a gente pode ser processado, por exemplo, por todas essas pessoas, né? E fazendo só um parênteses bem rapidinho, que eu acho que o empresário ele tem uma cabeça muitas vezes extremamente objetiva, né? O empresário precisa ter 2 coisas para estar adequado à LGPD. Primeira coisa, documentações bem feitinhas, elaboradas, prontas para qualquer momento. Se o PROCON, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se o Ministério Público do Trabalho, quem quer que seja, chegar a fiscalizar, né, ou dando um tempo ou não, mas eu preciso ter essas documentações e eu preciso ter a prática de fato, né, ter as pessoas treinadas para que elas saibam onde estão guardando as informações, se podem pedir ou não, que eu comprove essas ações, por exemplo, onde você salva essa foto do documento da pessoa, né? Será que está seguro? Não, está seguro, o menino da TI aqui que mexe, ele falou que está ok, mas você não tem uma visão externa. Né, Pedro? Por quanto tempo? E você não tem uma visão externa disso. Arquivos de 30 anos. A gente pega aqui coisas de
de, sei lá, 10, 20 anos, a gente fala, você precisa dessa informação? Não. Então, é uma informação desnecessária que só te expõe ao risco. E muitas vezes, o que é o nosso trabalho principal é dar visibilidade do risco ao empresário, de olhar o negócio dele de fora com uma percepção de quem entende do negócio e dizer, olha, eu acho que você tem risco aqui. Aí o empresário que vai decidir, não vou investir em um servidor agora, não vou fazer... Mas você tem a visibilidade do risco, porque eu acho que a pior coisa para o empresário É não alguém saber, bater exatamente. ali na porta e falar, poxa, eu posso tomar uma multa de 50 mil, de 100 mil, e eu não estou sabendo disso. Isso é a pior das situações. Agora, se eu sei que existe esse risco, e às vezes, e esse é o nosso papel de consultores, com pequenas ações a gente consegue atenuar muito alguns desses riscos, você consegue ter fazer uma gestão muito mais eficiente. E aí, agora, em cima do que o Pedro falou, né, e eu acho que isso é um tema interessante, né, até para começar, por que vai movimentar, né, por que alguém vai se mexer? Ok, existe a lei, né, existe a LGPD, mas o que é essas penalidades, né, o que poderia vir a ter, o que a gente tem de casos, até foi uma pergunta, né, o que a gente tem de casos reais hoje de condenações, né, como é que está a movimentação em relação a isso, né? Esse risco, a gente tem uma presunção do risco, mas o que realmente está acontecendo hoje em matéria de condenação de empresas, né, aqui no Brasil em volta disso, até para a gente, para os moteleiros sentir a gravidade, né, do que podem estar sendo expostos. Sim, quando a gente fala, por exemplo, de titulares de dados, tá? A gente fala, nós já temos condenações que variam entre 6 e 10 mil reais por titular. Então, se eu tiver, por exemplo, um vazamento de dados que expôs o Pedro e o Pedro veio a sofrer algum dano, né, com isso, expôs a intimidade dele, etc. Lógico, sem considerar qualquer outro dano, eu estou falando de 6 a 10 mil reais. Só que se eu tenho uma base de dados ali que vaza e ela tem 50, 100 pessoas, basta que eu perca para para que eu gere ali uma jurisprudência para que as outras pessoas venham me acionar também, pleiteando alguma indenização nesse sentido. Além disso, existem fiscalizações dos PROCONs, né, como você falou, Campinas é uma cidade que tem um PROCON extremamente ativo, existe a fiscalização... Eu sei disso. Existe a fiscalização da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que hoje está fraca em relação à quantidade de pessoas, mas eu hoje respondo, inclusive, ajudo a 2 empresas respondendo processos fiscalizatórios da LGPD, e no processo fiscalizatório ele tem um parênteses muito interessante, que a multa não é com base na receita do estabelecimento, é com base na receita do grupo econômico. Então, se eu tenho uma rede de hotéis, que são 10 hotéis, eu somo o faturamento anual desses 10 hotéis, aplico 2% por infração. A última infração, por exemplo, que a gente teve, que aconteceu no Distrito Federal, ela seria correspondente, foram 4 infrações, corresponderia a 8% do faturamento bruto total anual, receita bruta mesmo, que você teve de faturamento. Então, quando a gente calcula, com visão de empresário, tá? Quando eu calculo 2% que seja, vamos dizer que a minha infração foi pequena, 2% da receita bruta total, eu consigo mensurar claramente quanto que eu estou disposto a investir na mitigação desse risco. Quando eu avalio que, se eu tiver problemas com funcionários ou com titulares, que eu tiver aquele dado vazado, eu vou ter valores entre 6 e 10 mil reais para pagar para cada um que está ali, eu consigo fazer a contrapartida da avaliação. Poxa, será que vale a pena eu fazer essas 2 etapas, ter essas documentações prontas e fazer as evidências de segurança da informação, etc. Porque não é só... Porque assim, na área de motéis a gente já tem todo esse sigilo, né, de comportamentos. Normalmente as pessoas que trabalham nos motéis já trabalham há bastante tempo e já sabem os macetes, as manhas, mas não é só estar, é demonstrar estar. E esse demonstrar estar é que traz um grau de complexidade técnica
e aí da área jurídica, né, que a gente conta aí com a Adriana e a Neuza, que são, né, especialistas nisso, e da área de tecnologia também, que aí já entro eu, o time que a gente tem, para poder ter essa visão externa e apontar para você, empresário, exatamente isso. Qual é o risco que você está correndo? Eu estou correndo o risco de 10 mil ou correndo o risco de 1 milhão? Porque se eu estou correndo um risco de 1 milhão, eu consigo calcular como é que eu vou administrar esse risco. Perfeito, Pedro. Aí a gente começa a se preocupar, né? Já muda o que é Vinícius, o que é falar. importante também é saber que tipo de dados vocês têm nos motéis e quem tem acesso a esses dados. Então, às vezes, algumas pessoas que não poderiam ter acesso têm, e precisa tomar esse cuidado, porque pode, de repente, vazar informações, a falta de treinamento, não sabe qual a importância daquela informação, acaba repassando. Então, é muito importante fazer o mapeamento de todos os dados que vocês têm de clientes e funcionários também do motel. Essa parte eu acho que já deixa bem claro, né, a importância que tem a gente estar falando disso hoje, né, porque a penalidade pode realmente ser grande, e aí envolve essa parte do PROCON também, acredito que a gente possa ter um impacto até maior. E aí, uma coisa interessante, ok, vocês falaram bastante do prazo, né, da informação, falou também agora de quem pode ter acesso. A gente faz, né, para os colaboradores ali, quando eles entram na nossa empresa, todos, né, eles fazem ali um acordo de confidencialidade em relação às informações dos clientes, né, que transitam, embora esse número seja reduzido, né, de informação, mas ainda há, né, bem como o Pedro falou também, tem os hábitos dos clientes, às vezes. Eu estou tentando ver se eu me recordo de algum caso que a gente teve que foi alguma coisa de dado, assim. Eu sei que a gente teve um problema uma vez, mas não entrou na LGPD. Mas são questões sensíveis, porque daqui a pouco uma recepcionista pode ver alguém ali, né, um vizinho, alguém, e pode fazer um comentário em cima disso, né? Por isso até que a gente criou esse acordo de Vinícius, de confidencialidade. nessa linha até que a gente está falando aqui dos colaboradores, né, do treinamento e tudo mais, hoje a gente já tem decisões na Justiça do Trabalho que justificam a aplicação da justa causa para aquele funcionário que já foi treinado, tá, sobre a proteção de dados, e mesmo assim ele comete ou participa de algum incidente de segurança, tá, com um vazamento de dados, tira uma foto indevida, compartilha uma foto indevida, isso já é justificativa para uma dispensa por justa causa, tá? Então, hoje, para o empresário, isso é muito importante. A partir do momento que ele treina, tá, o colaborador sobre a proteção de dados, ele já está apto aí, inclusive, a uma dispensa por justa causa. E esse reforçando, esse é mais um ponto de extrema importância, porque é tão importante também a gente treinar, né? Além da gente garantir, minimizar risco, garantir efetiva cultura de proteção de dados e tudo mais, como eu falei, se eu não tenho treinamento e comprovação do treinamento, eu não tenho base para demitir por justa causa nesses casos, porque eu não vou ter como comprovar que eu treinei. Então, eu treino, eu faço cartilha, eu faço treinamento com lista de presença, e assim vai, com treinamentos periódicos, e daí, assim, a gente vai, dentro desse processo, trazendo evidências de que aquela empresa está a caminho da conformidade da LGPD, porque a gente sabe também que 100% com conformidade com qualquer legislação é praticamente impossível, com a LGPD também é impossível, mas a gente vai minimizando os riscos, sempre com esse olhar que o Pedro bem colocou aqui, de minimizar os riscos que a empresa está, e nem sabe, muitas vezes nem sabe, e muitas vezes, Vinícius, é super interessante, porque às vezes a gente entra num hotel, alguma coisa, especialmente assim, nos grandes, nos maiores, que tem um departamento de RH, por exemplo, e você entra no RH, dentro, fisicamente, eu estou dizendo, do departamento, e tá todos os documentos em cima da mesa, das mesas das pessoas que estão trabalhando. Então, eu não posso mais fazer isso? Não. Então, a gente vai colocar um armário ali. Então, a solução é simples, a solução não é custosa. Então, também tem um outro
olhar aí que as pessoas falam, nossa, mas projeto de LGPD é muito caro, eu não tenho budget para isso, e eles vão querer que eu simplesmente transforme em vista absurdamente. Muitas vezes são coisas muito simples. É colocar uma chave num armário, porque a gente precisa olhar os documentos físicos, a gente não pode esquecer disso, né? Porque a legislação protege também não só o ambiente virtual, como o offline, que a gente fala, e a gente precisa olhar para os sistemas, mas muitas vezes um ajuste aqui, outro ali, que não vai impactar financeiramente, resolve muito, minimiza muito o risco de vocês nesse segmento. E hoje esse trabalho ele é feito em empresas de qualquer porte? Como é Qualquer que porte. funciona? De qualquer porte. A gente tem desde o pequenininho, né, que é aquele que às vezes está até começando, né, que inclusive é um ótimo momento, né, para se estruturar, para aquele já estruturado, com uma grande história já. Então, isso não importa. E a legislação Não, é aplicável para o pequeno, médio e grande. Então, assim... Não importa, é para todo mundo. É para todo mundo. Eu sempre falo, quando é da padaria da esquina, multinacional. É para todo mundo. A legislação é para todo mundo. Lógico que uma empresa de pequeno porte, ela tem algumas flexibilizações que a própria NPD divulgou através de um regulamento, que são alguns artigos da legislação, que eu nem vou entrar aqui, porque vai ser muito técnico, que são flexibilizados. Mas isso não significa que a empresa não tem que cumprir com a legislação, muito pelo contrário. Ela tem que cumprir, só que de uma forma um pouco mais flexível, porque se exige muita coisa de uma multinacional, vai se exigir um comitê de privacidade, algo muito mais robusto, um mapeamento de dados mais robusto, mas isso não significa que o pequeno não precisa ter, muito pelo contrário, são todos precisam ter, porque a gente tem que fazer aquele raciocínio. Dado pessoal, toda empresa tem, né, gente? A gente, por mais que, se a gente olhar para sair um pouco da motelaria e ir para uma empresa que é B2B, só pessoa jurídica com pessoa jurídica, ela vai ter dado pessoal, concorda? No mínimo, no RH dela, ela vai ter. Dos colaboradores, fora o prestador de serviços e outros que podem eventualmente existir. E quando a gente volta para a motelaria, a gente olha o fluxo de dados pessoais, a rotatividade e muitas vezes a dor de vocês com relação ao turnover de colaboradores, né, que eu sei que é uma dor específica do setor de hotelaria, de motelaria, dependendo até da região, é mais sentida ou não, também é um olhar atento que a gente precisa ter. Então, a gente precisa estabelecer um padrão, sabe? De quando a gente faz o onboarding, quando a gente recebe aquele colaborador para explicar qual que é a cultura da empresa, precisa estar lá um privacidade e proteção de dados check, junto com os outros, com confidencialidade, com descrição, com tudo isso que vocês têm já aí no dia a dia de vocês como cultura. Perfeito, perfeito. Só até acrescentando também um pouco nesse sentido, às vezes, né, o motel nos procura, o hotel ele não pode, naquele primeiro momento, pensar num projeto completo de adequação, tá? Porque o projeto completo de adequação exige várias etapas e tudo mais. Não tem problema nenhum ele começar esse movimento com alguns pontos que já vão demonstrar a boa-fé do estabelecimento, do hotel, do motel. O importante é começar esse movimento, né? Às vezes ele está, como a Adriana falou, questão de budget, então, não, nesse momento eu não posso. Mas o importante é ele começar realmente o movimento. Uma política, um aviso de privacidade, um treinamento, já para começar a trazer essa cultura internamente para o estabelecimento dele. Porque a lei é uma realidade, né? Ela não veio para ficar numa prateleira, como a gente fala, é uma lei que veio realmente para ficar, porque trata de uma questão tão importante que são os dados pessoais, que até muita gente fala, né, que os dados pessoais são o novo petróleo e tudo mais. Então, realmente é uma lei que está aí. E, então, assim, o importante realmente é esse movimento, né? Começar esse movimento de uma forma ou de outra já para demonstrar a boa-fé. A gente fala, né, meninas? Não, mas o objetivo realmente é esse, né, Márcia? O objetivo é a gente ficar
primeiro entender, né, do que e desmistificar também, né, Vinícius? Então, porque parece, às vezes, e olha, eu também sou advogado, mas eu não atuo nessa área, né? Hoje, minha atuação é na nossa rede de motéis. E a gente tem algumas práticas, e mesmo assim, tipo, é um tema que a gente olha, parece com distância, né? Então, como tu falou, é importante a gente começar a mapear esses pontos e devagarinho vai fazendo as evoluções. Então, mesmo o moteleiro, um motel pequeno, é importante ele já entender que existe essa preocupação, porque dois pontos, né, que foi chamada a atenção. Nesse dos colaboradores do turnover, então hoje a gente tem, embora na nossa rede até não é tão alto o número, mas a gente tem essa questão, existem algumas unidades que têm uma rotatividade alta, então às vezes tu recebe muito documento de colaborador, e tu é responsável por isso, né? Então a gente olha só o lado do cliente, que a gente tem poucos, né, que tem essa parte da documentação, mas tu pode ser exposto, até porque tem um aumento grande do número de reservas hoje em dia também. Sim. Então isso é uma tendência no setor moteleiro, né, essa parte das reservas, e aí a gente também fica exposto a essa parte dos dados. Então é importante a gente trazer isso para que a gente realmente comece a se movimentar. E aqui, o que seriam umas dicas, já que a gente já falou do problema, né? O que seriam algumas dicas práticas, assim, né, que os motéis pudessem implementar em relação a isso, a esse cuidado, né? Então, eu até citei aqui esse termo que a gente faz quando a gente contrata, né, a parte dos funcionários, mas o que seria em relação a esse tratamento de dados, né? Eu vou colocar lá, vou ter uma política lá no meu site, provavelmente, né? Tem que ter uma política lá de site, mas o que seria uma coisa interessante? Que dica vocês poderiam dar aí mais práticas para quem está nos ouvindo? Tem algumas. Estabelecimento de uma política no site, política de cookies, se for captado cookies, imagino que sim, porque se vocês fazem reserva pelo site, com certeza é captado cookies. Sim, os anúncios, né? Tem uma diferença, né? Isso a gente chama de aviso de privacidade. Política de privacidade é algo interno, que é para ali a forma com que aquela empresa lida e deve lidar com a privacidade e proteção de dados. Então, são duas coisas que precisam ser feitas quanto antes e melhor. Assim, não dá para se fazer. Eu sempre falo isso, gente. O ChatGPT está aí, ele é maravilhoso, todo mundo usa. Eu tenho um cliente que fala para mim: eu fiz uma política. Você fez? Fiz. Estou sendo super sincera, coloquei no ChatGPT. A pessoa fala isso para mim. Tá bom, mas ela reflete a sua realidade? Não vai refletir. Porque por mais que você coloque ali informações, ela não vai refletir sua realidade. Ela não vai ser feita por um especialista. Então, eu sempre falo. Existem políticas e políticas, assim como existe tudo, né? Então, vai depender muito do olhar e da importância que a gente dá. E, de novo, eu bato aqui na tecla da cultura da privacidade. A gente precisa incorporar isso na nossa vida para que a gente possa trazer isso para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, para a nossa empresa, no caso, aí para vocês, para os motéis de vocês, porque se a gente quer ser tratado com privacidade, com respeito, a gente precisa tratar nossos clientes assim. E, de novo, é um diferencial competitivo. Eu colocar uma placa, alguma coisa na entrada, dizendo, aqui a sua privacidade é importante para a gente. E de verdade ser importante, porque não adianta, de novo, só dizer, também é um diferencial competitivo. Eu já fui em estabelecimento, em hotéis, que quando você entra na recepção, está escrito isso. Nos hotéis que a gente faz implementação, quando a gente faz o projeto todo, no final a gente coloca isso, porque a gente tem certeza absoluta que aquele lugar tem essa preocupação. Então, tem isso, a questão de você treinar, igual a Márcia falou também, os funcionários, para como pegar esse documento, aonde colocar, não deixar... Se tira a cópia, aonde fica essa cópia? Muitas vezes ainda é físico o negócio, ainda não está digitalizado. Se eu estou falando de estabelecimentos menores, interior, a gente sabe que é físico. Aonde eu deixo? Eu vou deixando ali a noite inteira,
Só tira no dia seguinte de manhã, entra a pessoa para limpar, entra a pessoa da segurança, quebrou o ar-condicionado, entra o moço para consertar o ar-condicionado e tá aquele bolo de documento e ficha de entrada de check-in e check-out ali em cima. Eu não estou exagerando, gente, eu já vi acontecer. Então, assim, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas esses são algumas coisas que precisam já ir virando a chavinha, e são coisas que vocês conseguem já ir mudando no dia a dia de vocês, já colocar um arquivo fechado, já estabelecer a restrição de acesso, acesso físico, acesso a sistema. Eu não posso autorizar que 100% dos meus funcionários acessem o sistema e consigam pegar todos os dados de todos os meus clientes ou também dos colaboradores. Eu não tenho justificativa para isso. Se aquela pessoa precisa ter acesso para exercer aquela atividade dela dentro da organização, ok. Mas se não precisa, se não tem razão, eu não posso ter esse acesso, seja ele virtual ou físico. São alguns cuidados que no dia a dia, na correria, especialmente, né, porque a gente acaba sendo atropelado pela correria do dia a dia, a gente não percebe. Mas que quando a gente tem esse olhar da proteção e privacidade de dados, a gente começa a falar, não, isso realmente não dá mais para acontecer. Isso não pode acontecer. Como a Márcia bem colocou, os dados são muito valiosos para as empresas, né? E no caso, lógico, eu não estou falando aqui que ninguém vai fazer isso, mas essa questão de venda de banco de dados aconteceu muito no passado, a gente sabe que ainda acontece, infelizmente, mesmo com a legislação, acontece muito, e assim, acontecem coisas esdrúxulas com isso. É por isso que quando a gente sai de uma rede de farmácias e sai para a rua, você recebe um SMS com uma promoção do mesmo medicamento que você comprou numa outra rede de farmácia. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo já. E daí, então, como que a pessoa sabe disso? Se eu dei o meu CPF porque eu queria o desconto nessa rede de farmácia, eu não autorizei que ela compartilhasse. Né? Eu preciso tomar muito cuidado com qual é aquela finalidade que eu estou pegando aquele documento do meu cliente e com quem que eu vou compartilhar. Uma pessoa que chega lá e pergunta: fulano esteve aqui. Eu sei que vocês têm um treinamento, toda essa questão de confidencialidade e tudo mais, mas a gente precisa olhar para isso. Nem todos têm. Nem todos, isso é verdade. Na verdade, a maioria não tem. Não tem. A maioria não tem o termo. Muito importante, porque vai muito além, né? Para além da LGPD, exato, a gente está falando aqui de questões de privacidade, intimidade, de questões de problemas cíveis e até criminais, dependendo do caso. Então, assim, realmente não dá para dizer que isso não é algo que impacta o negócio de vocês, né? Ele é, na essência, algo muito privado, né? Adriana, é importante falar do marketing também, né? O consentimento para receber promoções, porque de repente você manda para alguém e pode causar um problema, ele não autorizou. Não dá um spoiler da minha aula, não posso dar spoiler que o Vinícius vai falar, mas eu contei um caso, Vinícius, depois você fala, um caso assim emblemático que aconteceu de um cliente meu há muitos anos atrás. Eu não vou repetir ele aqui, porque vocês vão ter que, em outro momento, ouvir esse caso, mas ele era muito antes da LGPD existir, para vocês verem o quanto isso impacta, e foi uma coisa esdrúxula, que realmente envolvendo o marketing, e a gente acha que isso não vai mais acontecer, e acontece. E o quanto isso impacta. Marketing, assim, marketing de captação de clientes de vocês, entendeu? Mesmo que seja a pessoa que está ali na rede social, não precisa ter um departamento de marketing, pode estar só ali manipulando o Instagram, que seja, entendeu? Mas também, né? Hein, Adriana? O spoiler a gente pode contar já, né? Que bom, senão você vai me matar, né? Tu começou a contar. Eu comecei a contar, né? Que junto, né, a Escola de Motelaria, junto com a Hotel Privacy. Na verdade, a Hotel Privacy gravou uma série de aulas, né, na Escola de Motelaria. Eu já estava consultando aqui para saber se já estava lá, e já vi que está lá, né? São aulas curtas, práticas e diretas, onde a ideia realmente é que o moteleiro possa se situar diante desse grande, não vou falar problema, né? Mas é dessa preocupação que a gente tem que ter com essa norma, né? Então,
Ali a gente tem 5 aulas, né? Vai ter uma introdução, os conceitos, quem são os titulares dos direitos, acho que é um ponto importante, a responsabilidade, e termina também com algumas das melhores práticas, né? Que foi exatamente essa minha última pergunta, né? E aí, eu acho que em alguma dessas aulas a Adriana vai falar desse caso aí de marketing, de compartilhamento de marketing. Lembrando... Assistam, porque é surreal, a gente acha que não aconteceu, mas aconteceu, gente. Existiu um processo judicial, eu contei lá o caso, aconteceu de fato, e é emblemático na minha carreira, isso ficou muito marcado. Faz muitos anos isso. E em relação a isso, né, pessoal, eu lembro, ele já está na escola de motelaria. A escola de motelaria é uma plataforma que não vai ter um custo adicional para quem é moteleiro, então você que já é moteleiro, assinante da escola, já pode entrar, assistir na hora que quiser, né, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Acho que isso é uma comodidade, nem todo mundo pode estar aqui hoje à noite, né, poder assistir, mas aí você vai poder assistir lá na escola eu vou chamar de mini curso, né, mas tem bastante conhecimento e foi ministrado por especialistas sobre esse tema extremamente importante. Então, quem ainda não é aluno da escola, né, eu sei que tem alguns moteleiros que vão assistir esse vídeo, não são alunos da escola, eles podem se tornar alunos, e além ali das mais de 200 aulas que a gente tem, vai ter acesso também a esse curso da LGPD. E também quem quiser se aprofundar nesse tema e daqui a pouco ver as aulas e acredita que pode fazer um trabalho junto com a Hotel Privacy, acho que pode ser interessante não só as aulas, mas fazer um trabalho de campo, né, ou até online. Acredito que vocês também Sim. fazem, a gente né? atende o Brasil inteiro, na verdade. Sim, online, sem problema. Online, presencial, já fomos para vários lugares, porque depende do cliente, quer que a gente faça alguma coisa presencial, aí a gente consegue ir também com facilidade. Isso não é problema para a gente, não. Tanto faz. Perfeito. Então, quiser além marcar um bate-papo também, Vinícius, não tem problema nenhum. Vai ser um prazer aqui falar com seus alunos. Eu vou deixar lá Então, até alguma dúvida, né, que alguém tem em relação à própria... Se vocês permitirem, né, eu posso pedir deixar o celular? O contato aí, claro. Aí a gente coloca lá na aula, eu coloco embaixo o celular. Eu deixo o meu celular aqui. Se quiser escrever aqui também. Isso. Aí já fica aí. E eu vou pedir pro pessoal colocar lá na escola aonde vai estar as aulas. Porque aí acho que alguém também que tiver alguma dúvida, quiser fazer algum trabalho direto em cima no motel, eu acho que é bem interessante. Ali é o Instagram de vocês? Hotel Privacy LGPD. Isso. Perfeito. E aí o meu celular pode me chamar, que vai falar direto comigo, aí a gente já marca um bate-papo, para tirar dúvidas, entender um pouco a dor de cada um, fazer como a gente diz, um pré-diagnóstico, né, da situação, e a partir daí trocar uma ideia. Essa aula, só uma pergunta, Vinícius, essa aula ela vai para os seus alunos e para os inscritos na escola, como funciona? As aulas, a aula que está lá na escola de motelaria, a gente tem 330, 340 sócios de motéis que fazem parte da escola. Então, na verdade, são motéis que são membros, né? Então, alguns têm um acesso, mas tem uma rede. Então, às vezes tem um acesso, mas estão 6, 7 motéis. E aí ele acessa a escola e ele assiste às aulas, né? Então, essas aulas ficam fechadas na plataforma, né, que é a Escola de Motelaria. Essa nossa live aqui não, essa aqui vai estar liberada no YouTube da escola também, e provavelmente é lá. Eu não combinei contigo, Vinícius, mas se um aluno me procurar e falar que é aluno seu, comprovar, a gente pode estender um desconto aí da nossa consultoria. Isso é bom. Eu não combinei com você, mas por isso que eu estou te perguntando como funciona, porque tem que ser aluno do Vinícius, da escola.
Pode dizer que... É? Então vamos colocar esse bônus extra aí, que a gente não combinou. Isso, não combinou. Mas assim, eu acho que é válido, né? Eu sei, a gente tem redes de motéis e tem também um moteleiro que daqui a pouco é pequeno. Então, até tem alguns aqui que eu sei que estão assistindo, que são extremamente cuidadosos com o seu motel. O dia que eu falei que nós íamos fazer uma aula, ficaram tipo, que interessante isso, é um tema que realmente pode preocupar, achar legal a ideia. Então, de repente, esse motel pequeno quer fazer alguma coisa, né? Então, de repente, pode ajudar esse desenho de vocês de fazer um trabalho direcionado para um negócio de todos os portes, né? Sem dúvida. E além disso, né, tem as aulas ali na escola que vão poder ainda elucidar melhor a importância que tem o tema. Então, acho que ficou uma coisa extremamente interessante, tá? Ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a LGPD, aproveite o momento ao vivo. A gente tem alguns minutinhos aqui dentro da minha programação, que é possível. Eu gostei bastante, tá? Eu acho que realmente é um tema importante. Ele mexe no bolso de todo mundo, né? Reputação também, Vinícius, né, que é importante colocar, independente de multa, processo, é uma questão reputacional, né? Que a gente já viu alguns casos aí que já aconteceram, né? Empresas ou negócios que acabaram quebrando, inclusive, por questões reputacionais, né? Então, você tem um grande vazamento de dados, né, e não tem a aplicação da lei dentro do teu negócio, você corre um grande risco reputacional também do negócio, tanto do lado positivo quanto negativo, porque o empresário tem que usar também a adequação a seu favor quando a gente fala em marketing, né? Eu achei interessante também que a Adriana falou ali de alguns hotéis, né, que colocam até a questão de estar adequado, né? Sim. E concordo também com ela que isso pode ser até um diferencial competitivo, né? A gente hoje nos motéis, né, grande parte dos nossos clientes são casais com relacionamento estável, né? Então eles não têm muita preocupação em dizer que estão indo no motel, vai estar na rede social, etc. Mas tem pessoas mesmo, casais com relacionamento estável, que não querem ficar sabendo que vão, etc. Tem vergonha de contar. Então, assim, então uma coisa como é que se diz? É uma conduta pessoal da pessoa, né? Então, se ele pega a esposa dele, a namorada dele, etc., ou namorado, enfim, e vão para o motel. Então, isso realmente é uma questão que tem que ser tratado com determinado sigilo. Então, para algumas pessoas, realmente é um diferencial a saber. E se a gente pegar as propagandas antigas, ainda tem muito motel que faz, sabe? A gente vê muito, assim, aquela frase, aqui é o lugar da discrição em primeiro lugar. Tem muito, mas assim, muito mais do que na hotelaria, sabe? Mas muito mais mesmo. Se a gente for procurar na internet, até dá para fazer essa relação, assim, quanto tem a palavra discrição associada a anúncios ou sites de motéis? Vou te dizer que uns 80% dos sites de motéis deve ter a palavra discrição lá, pessoal, porque muito se usava isso no passado. E aí isso realmente está bem fechado com a LGPD, da gente ter ali, realmente a gente tem aqui o cuidado e atenção com seus dados. Esse insight já valeu de estar aqui, né, e poder discutir o tema junto com vocês, né, que são especialistas aí da área. Fiquei muito feliz com a oportunidade, né, desde que vocês me procuraram aqui. Foi aqui em Floripa, né, no Encap. A gente se encontrou, para falar aí para o pessoal, a gente se encontrou na feira aí em Floripa. A gente também participa dessas feiras de hotelaria, motelaria, enfim. Levando a Hotel Privacy, levando o nosso conhecimento e conhecendo as pessoas e conversando, foi muito rico aí. Foi uma das... Eu até comentei com a Neuza, e depois quando a gente voltou, porque aqui tem cada um num lugar. Eu sou de Campinas, Vinícius, inclusive. A Neuza está em São Paulo, a Márcia também está em São Paulo. O Pedro está em Minas, né? Não sei se ele está em Minas. Está em Minas. Agora, Pedro, enfim, aí a gente consegue, por isso que eu falo, a gente consegue fazer online, a gente consegue ir, e quando a gente voltou, eu gostei tanto da feira aí de Floripa, porque eu achei ela bem intimista,
essas feiras grandes, a gente já vai em várias aqui em São Paulo, enfim, fomos já em várias experiências, foram ótimas e tudo, mas aí a gente sentiu que a gente conseguiu conversar melhor com as pessoas, que a gente conseguiu entender melhor do negócio de cada um específico, porque dentro do ramo da hotelaria e da hotelaria tem coisas diferentes, da hotelaria tem diferenças, e na motelaria tem diferenças, porque, igual você falou, tem o pequeno, tem o grande, tem o do interior, tem o da cidade grande, que tem as dores diferentes, tem as peculiaridades diferentes. Isso é muito importante para a gente que trabalha com privacidade entender. Costumo dizer, se eu não entender do negócio do meu cliente, eu não faço um projeto de implementação. Claro. Entender do negócio dele, do começo ao fim, até para fazer uma política bem feita, eu preciso entender do negócio dele, senão não vai sair algo que a gente acha que realmente é efetivo, né? Sim, não pode ser generalista, mas a feira aqui realmente é muito boa, sabe? Muito boa. Esse ano foi a primeira vez que a gente trouxe a Bemotéis, né? A Associação Brasileira de Motéis. Eu tinha feito uma palestra no passado, e esse ano eu fiz em nome da associação, veio também o presidente, o Felipe, e veio o Léo também, que faz parte da associação. A gente conseguiu fazer um evento bem legal ali da Foi muito Bemotéis. legal a palestra lá. Foi, eu assisti, foi bem bacana. Ano que vem vai ser maior ainda, a gente vai conseguir mais espaço lá, porque o próprio pessoal da BIH aqui de Santa Catarina gostaram bastante, assim, acharam muito interessante. E realmente é uma feira pequena, mas ela tem é muito selecionada, assim, tanto o público como os fornecedores aí. Já fica todo mundo convidado para o ano que vem, normalmente é em julho ou agosto, não me lembro a data, que vai ser esse 2025, mas vai ter, tá? Vai estar a Encato é o nome da feira, e foi ali que começou a nossa parceria, e eu gostaria, não temos mais perguntas aqui, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, tá, hoje. Acho que foi realmente muito válido o que a gente está conseguindo trazer aqui para os alunos. Eu sei que vão surgir mais dúvidas, né? Então isso o pessoal vai entrando em contato com a Márcia e a gente segue aí em conjunto. Tá bom, pessoal?